Senhor para mover-se aos ídolos, os deuses que não tinham mão, que até tinham mãos representadas, tinham pés, cabeça, olhos e boca, porém nada disso servia para ter um contato com eles. Mas Israel deixou Deus, fonte de água viva, e foi até os seus deuses com D minúsculo. Então Deus levanta nesse exato momento, nesse seguinte contexto, e chega para Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as palavras. Só que Jeremias não só ouve, Jeremias começa a ver, porque quando ele está ouvindo Deus falar através de imagens, ele também está vendo o oleiro trabalhando na sua obra. A função de oleiro é o quê? Fazedor de vaso, cerâmica. Toda a história, o contexto da Israel antiga, e alguns países ainda hoje usam vasilhas de barro para estar colocando água, para estar colocando azeite. Então essa cerâmica era muito utilizada neste tempo bíblico, e nos dias atuais algumas culturas ainda usam. Por quê? Porque eles não tinham caixa, cisterna, água, saneamento básico. Então essa água colocada ali era uma água que ela era armazenada, ela adquiria até um gosto característico, né? Até quem hoje em dia tem esse costume de ter em casa um filtro, né, de barra ali, ele consegue sentir um pouco daquilo que eles tinham no passado. Então Deus diz para Jeremias: desce a casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir e ver o que o oleiro está fazendo. Eu te disse o que o oleiro faz. A primeira função de um oleiro experiente que ele desce até um brejo, um lugar mal cheiroso, um lugar ali de umidade, né? E ele vai buscar uma porção de uma matéria-prima para fazer o vaso. Alguma coisa pode ser já de início aplicada aqui para nós essa noite. Deus, quando foi nos buscar, ele foi no lamaçal de um pecado, como disse Davi: tirou-me de um charco de lodo, me pôs um canto na minha boca. Ele tirou do charco de lodo, ele me colocou em um lugar para ser moldado e trabalhado. Esse homem vai dizer acerca daquilo que Deus está fazendo com o barro na mão. Então o goleiro vai ali naquela região, pega o barro e começa ali o processo. Ele não pega esse barro e vai direto para a roda. Hoje você vê, agora já passou um pouco, mas eu venho de uma época em que os jovens pregadores do meu tempo, eles queriam aceitar Jesus e começar a fazer a obra. Não tem nada a ver, não tem problema algum. Porém, precisa que alguém os ensine. Por quê? Porque Paulo diz que o neófito é aquele que pode cair na condenação do diabo. Aí ele não tem experiência, não tem vivência, despreza os que já estão na casa. Eu não faço isso, porque agora ele acha que sabe. Então isso é um comum hoje, ainda acontece. Mas no meu tempo, quando eu comecei a pregar, vi muito disso. Vi pessoas que deixaram a sua vida, a vida material, e começaram a já querer ser usado por Deus. O oleiro pega a massa, aquela massa ali que a princípio é só uma massa, desprezível, nada. Quando você olha, não tem nada. Mas o oleiro, quando olha para a massa, ele já começa a ver utilidade para aquilo. A mente do oleiro vai começar a pensar: olha, aqui eu faço uma jarra, aqui eu faço um vaso, aqui eu faço uma lamparina. Deus te chamou para uma coisa específica. Deus não te chamou sem ter utilidade. Entenda isso. Deus, quando te chama, te tira do mundo, Ele te chama e te comissiona. Eu tenho pensado muito, vou abrir um parênteses aqui, eu tenho pensado muito nesses dias que são os últimos dias, no dia da prestação de contas diante de Deus. Aquele dia que não tem sido dito nas igrejas, não tem sido falado, mas é o dia que estaremos diante do tribunal de Cristo. Aí as nossas obras serão postas
costas diante daquele que nos chamou. Aí eu te digo uma coisa, não adianta você correr. A gente estuda, a gente dedica, trabalha, a gente faz aquilo que é a nossa parte. Porém, um dia Deus vai olhar para nós e vai nos chamar para aquilo que Ele nos propôs. Deus não vai te chamar por outra coisa. Se Deus te chamou para ser pastor, Ele vai te chamar como pastor. Se Deus te chamar para ser um pregador da verdade, Ele vai te chamar como pregador da verdade. Não adianta fugir. Você pode trabalhar, cuidar da família, você pode ter as suas funções ditas na palavra, compromisso. Agora, Deus vai um dia pedir de você a prestação de. E sabe qual é a mensagem séria tem sido arrancada dos púlpitos? Porque foi dado lugar à palavra de vitória. Irmão, quer vencer, é palavra. A Bíblia diz lá em Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênção dele. Jesus já nos chamou para ser vitorioso. Jesus te chamou e não há demônio no inferno, não há anjo no céu e não há homem na terra que possa impedir essa vitória. Agora entenda uma coisa: quando eu e você chegarmos diante de Deus, não terá desculpa, não terá como fugir. Tem um pregador que diz que quando estivermos fugindo do grande trono branco, a coisa será séria. A natureza conseguirá fugir, porém eu e você não conseguiremos. Então o goleiro, voltando à palavra, ele olha para o vaso, a massa e forma. Como Davi disse, olhou para mim sem ter forma. Ele viu os meus dias. Ele olha para a massa, uma massa podre, uma massa com cheiro ruim, e ele começa a imaginar qual será a utilidade. Irmãos, eu vou reforçar e te dizer: Deus não te tirou da sarjeta para você ficar parado. Hoje, que o Espírito de Deus neste mundo de vasos encontre você e ponha uma utilidade na sua vida de novo, como um óleo que entra nas engrenagens de um trem, como um óleo que entra nas engrenagens de uma condução, locomoção. Eu te digo em nome de Jesus, enquanto a mensagem começa a crescer, eu te digo que Deus possa lhe dar de novo um sentido de missão, porque é para isso que Ele te resgatou. Ele não te resgatou para você ficar combatendo, como diz Paulo, indecisamente dando soco no ar. Ele te chamou para acertar o alvo, e essa noite comece adorando ao Deus que Ele derrama a sua unção. Eu não faço nada, eu aqui só sou o instrumento, aquele que opera toda boa obra está aqui essa noite, e pelo poder da sua palavra comece a receber um sentido de missão, porque o tempo está virando. E duro vai ser ouvir, irmão. Duro será ouvir o que você tem na sua mão. Vou parar por aqui e continuar. Ele leva a massa para um local, e essa massa ali, ela vai ser prensada por um breve momento, ela vai ser amassada e colocada ali para retirar algumas raízes, algumas impurezas que existem dentro. Deus não pode, antes de te fazer um vaso, Deus não pode pegar qualquer coisa. Ele está te limpando. O processo, ele vai fazer você ser livre de algumas coisas, alguns trejeitos, algumas manias, alguma coisa que você ainda faz que ainda não agrada a Deus. Deus, ele é como aquele, não comparando mal, como aquele fazendeiro que para pegar o boi, ele coloca ele num curral, cerca, e no final ele consegue acertar um tiro ali. Deus está nos encurralando não para nos matar, embora ele poderia, porque se ele nos mata, ele nos vai reviver. Agora, se ele nos está encurralando, é porque grande é a obra que ele tem na nossa vida. Então ele pega o goleiro, deixa essa massa parada, descansando por um tempo, porque massa que veio do
massa girando e uma mão em cima ali segurando e modelando, irmão. É como Deus, o dia, a primeira vez que preguei essa mensagem, preguei com um furúnculo nas costas grande, e depois dela eu fiz o movimento da igreja, fiz todo esse movimento, o mesmo movimento, beata glória, se pudesse falar aquela sala de pequena cirurgia, viu um homem do meu tamanho quase chorar dentro. Por quê? Porque o mesmo movimento que eu fiz no púlpito, eu disse: Deus está te amassando, te apertando, mas Deus não irá lhe matar. O médico fez, o homem bombado ali, malhado, ele apertou para drenar um furúnculo. Ele veio agora e disse: para que isso? Hoje eu entendo que é Deus amassando o vaso, amassando na verdade a massa que ainda não é vaso. Você ainda não é vaso, você vai ser amassado, você vai ser trabalhado. Enquanto o goleiro, Deus é goleiro, ele vai amassando, vai apertando o pé, vai apertando a mão ali em cima, ele vai derramando água. A água é a palavra, só vocês estão limpos pela palavra que sai da boca de Deus. Aí o goleiro amassa e roda daqui e roda de lá. É por isso que alguns não aguentam e saem, porque hoje o evangelho é: vem como está, fica como está. Mas eu creio na Bíblia que diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação à humanidade. Aquele que roubava já não rouba mais, aquele que matava, eu estou sentindo graça, já não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que aquele que comete as obras da carne já teve que esquivar-se dela. Sabe por quê? Porque a mão do goleiro está ali modelando até o ponto de você estar pronto. Glória a Deus! Está pronto para o sol. E o que é o sol? O sol é o momento da vida. É quando você olha e diz: eu posso dizer sobre sol, porque nós estamos em quase pleno verão, um verão de novembro. Deus está mexendo, pastor, no sol. Deus está mexendo na terra. Deus está usando a natureza. Enquanto a mensagem da salvação está subindo, enquanto a palavra da verdade está desaparecendo, Deus está usando a natureza para me dar essa última hora. A pressa de Israel vai encontrar com o Senhor de Deus. E a mão de Deus desceu aqui. A mão de Deus, o Senhor manda dizer, a mão dele está apertando e amassando, mas não é para te matar, é para te modelar. Enquanto Deus trabalha na roda, Deus vai girando a massa que não tem valor começa agora a ficar parecida com uma coisa de utilidade. Diga para o irmão do lado: aquilo que não tinha forma, fala